Existe uma profecia que foi enterrada, escondida, apagada dos registros oficiais. E ela fala sobre o Brasil, fala sobre 2026, fala sobre algo que mudará tudo o que conhecemos sobre este país. O nome por trás dessa visão? Baba Vanga, a mulher cega que enxergava o futuro com mais clareza do que nós enxergamos o presente. A profetisa búlgara que previu o 11 de setembro, o tsunami de 2004, a eleição de Barack Obama e até mesmo sua própria morte. E agora, uma mensagem esquecida dela ressurgiu. Uma mensagem sobre o Brasil. Uma mensagem sobre 2026. Uma mensagem que foi deliberadamente ocultada por décadas. Por que esconder uma profecia? Essa é a primeira pergunta que você deveria fazer. Porque quando poderosos se esforçam para apagar algo, para enterrar uma informação, é porque essa informação tem poder, tem consequências, tem a capacidade de mudar comportamentos, de alterar decisões, de despertar consciências. E a profecia de Baba Vanga sobre o Brasil é exatamente esse tipo de informação. Perigosa, transformadora, impossível de ignorar uma vez que você a conhece. Mas antes de revelar o conteúdo exato dessa mensagem esquecida, você precisa entender quem foi Baba Vanga. Ela nasceu em 1911, na região mais pobre da Bulgária. Aos 12 anos, foi pega por um tornado devastador que a cegou completamente. A areia e os detritos perfuraram seus olhos, deixando-a na escuridão absoluta. Mas foi justamente nessa escuridão que ela começou a ver. Começou a ter visões do futuro, do passado, de lugares distantes. Começou a conhecer segredos que ninguém havia lhe contado. As pessoas vinham de toda a Europa para consultá-la. Líderes políticos, cientistas, pessoas comuns desesperadas por respostas. E ela falava sobre guerras que viriam, sobre desastres naturais, sobre mudanças políticas, sobre o destino de nações inteiras. E o mais assustador, ela acertava. Não às vezes, não ocasionalmente. 85% de suas previsões se comprovaram verdadeiras. Uma taxa de acerto que desafia qualquer explicação racional. Baba Vanga morreu em 1996, mas antes de morrer, ela deixou previsões que se estendiam até o ano 5000. Isso mesmo, ela viu milênios à frente, viu a extinção da humanidade e seu renascimento, viu o contato com outras formas de vida, viu transformações que nossa mente atual mal consegue compreender. E entre todas essas visões grandiosas, entre todos esses eventos cósmicos, ela fez questão de mencionar algo específico, algo sobre a América do Sul, algo sobre uma nação tropical, algo sobre o Brasil. A mensagem foi registrada em 1983. Baba Vanga estava recebendo um grupo de visitantes quando de repente entrou em transe profundo. Suas mãos começaram a tremer, sua voz mudou de tom e ela começou a falar sobre uma terra distante, uma terra que ela nunca havia visitado, mas que via com clareza absoluta. Ela descreveu florestas imensas, rios que pareciam mares, montanhas que tocavam as nuvens, e disse que essa terra guardava um segredo que seria revelado em 2026. Os presentes ficaram confusos. Que terra era essa? Baba Vanga nunca havia falado do Brasil antes. Raramente mencionava a América do Sul em suas visões. Sua atenção estava geralmente voltada para a Europa, a Ásia, os Estados Unidos. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Algo a puxou para o outro lado do mundo, para um país que, segundo ela, estava prestes a desempenhar um papel crucial no destino da humanidade. A mensagem foi anotada por uma de suas assistentes, mas logo depois, as notas desapareceram. Foram removidas dos arquivos oficiais mantidos pelo governo búlgaro. Durante anos, ninguém falou sobre aquela sessão específica. Era como se nunca tivesse acontecido, mas algumas pessoas lembravam. Algumas pessoas mantiveram cópias secretas, e agora, décadas depois, essas cópias estão ressurgindo, estão sendo compartilhadas, estão sendo estudadas, e o que elas revelam é absolutamente assombroso. Baba Vanga disse o seguinte: vejo uma terra verde onde muitas águas correm.
Vejo um povo que carrega 3 sangues em suas veias. Vejo riqueza sob a terra e sobre a terra. Mas vejo também uma escolha que será feita. Uma escolha entre alimentar o mundo ou destruí-lo. E essa escolha virá em 2026, quando o céu abrir seus olhos e mostrar algo que nunca foi visto antes. Pare por um momento. Absorva essas palavras. Uma terra verde onde muitas águas correm. O Brasil tem a maior reserva de água doce do planeta. Tem a Amazônia, o Pantanal, o aquífero Guarani. É literalmente a caixa d'água do mundo. Um povo que carrega 3 sangues em suas veias. Isso é a própria essência da identidade brasileira, a mistura de indígenas, europeus e africanos, a mestiçagem que define a nação. Baba Vanga estava descrevendo o Brasil com uma precisão impossível para alguém que nunca esteve aqui. Mas é o resto da profecia que realmente assusta. Uma escolha entre alimentar o mundo ou destruí-lo. O Brasil é o celeiro do planeta. É um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas também está no centro do debate ambiental global. O desmatamento da Amazônia, o avanço do agronegócio, a tensão entre desenvolvimento e preservação. É exatamente essa escolha que Baba Vanga viu, e ela disse que essa escolha seria feita em 2026. Mas tem mais. A parte mais enigmática e perturbadora da profecia. Quando o céu abrir seus olhos e mostrar algo que nunca foi visto antes. O que isso significa? Alguns interpretam literalmente, acreditam que se refere a um fenômeno astronômico, algo que aparecerá no céu sobre o Brasil, um cometa, um meteoro, ou talvez algo que não seja natural, algo que venha de fora, de muito longe, de lugares que nossa ciência ainda não alcançou. Outros interpretam simbolicamente. Acreditam que o céu abrindo seus olhos significa revelação, verdades ocultas vindo à luz, segredos guardados por décadas ou séculos finalmente sendo expostos, documentos desclassificados, confissões de pessoas em posições de poder, descobertas científicas que mudarão nossa compreensão da realidade, e tudo isso convergindo sobre o Brasil em 2026. Mas aqui está algo que poucos sabem. Baba Vanga não fez essa previsão sozinha. Na mesma época, outro vidente famoso, o búlgaro Petar Deunov, também mencionou a América do Sul em suas profecias. Ele falou sobre um novo centro espiritual da humanidade que surgiria no hemisfério sul, um lugar onde a velha energia se encontraria com a nova, onde o antigo conhecimento ressurgiria para guiar a humanidade através de tempos turbulentos. E não para por aí. Edgar Cayce, o profeta adormecido americano, também mencionou o Brasil em seus transes. Ele disse que o Brasil guardava registros antigos, conhecimentos de civilizações perdidas, e que esses conhecimentos seriam redescobertos quando a humanidade estivesse pronta, quando o momento certo chegasse. Será que 2026 é esse momento? Você começa a ver o padrão? Videntes separados por continentes e décadas, sem conexão aparente entre si, todos apontando para o mesmo lugar, todos mencionando o Brasil, todos sinalizando um período de transformação. Isso não é coincidência, isso é convergência. É múltiplas linhas de visão se encontrando no mesmo ponto de espaço-tempo. Agora, vamos falar sobre por que essa mensagem foi esquecida, por que foi enterrada. Porque quando Baba Vanga fez essa profecia em 1983, o mundo estava em plena Guerra Fria. O Brasil estava sob ditadura militar. As tensões geopolíticas eram extremas, e a ideia de que um país sul-americano pudesse ser crucial para o futuro da humanidade, isso não se encaixava na narrativa das superpotências. Isso não servia aos interesses dos que estavam no poder. Então a mensagem foi suprimida, foi removida dos registros oficiais, foi tratada como delírio, como fantasia, como algo sem importância. E durante décadas funcionou. Ninguém falava sobre isso, ninguém questionava. A profecia ficou enterrada junto com centenas de outras visões que Baba Vanga teve ao longo de sua vida. Mas aqui está a coisa sobre verdades enterradas. Elas sempre ressurgem,
sempre encontram uma maneira de voltar à superfície. E agora, quando estamos a menos de um ano de 2026, quando os eventos globais parecem estar se acelerando de maneiras inexplicáveis, essa mensagem esquecida está voltando, está sendo redescoberta, está sendo compartilhada, está ganhando atenção. E não é só a profecia que está ressurgindo. Os sinais também estão aparecendo. Baba Vanga disse que haveria indicadores, pistas, eventos que precederiam a grande revelação de 2026. E esses eventos já começaram, já estão acontecendo. Você só precisa saber onde olhar. O primeiro sinal, segundo as notas recuperadas, seria climático. Eventos extremos que forçariam o Brasil a se posicionar globalmente sobre questões ambientais. E o que vemos? Secas recorde na Amazônia, inundações devastadoras no sul, temperaturas que batem todos os recordes históricos. O clima está mudando de formas que os cientistas não conseguem explicar completamente, e o Brasil está no epicentro dessas mudanças. O segundo sinal seria político. Uma mudança profunda nas estruturas de poder. Não necessariamente uma revolução violenta, mas uma reconfiguração. Novas vozes surgindo, velhas instituições sendo questionadas, e isso também está acontecendo. A polarização política atingiu níveis nunca vistos. O debate público está mais caloroso do que nunca. As pessoas estão acordando, questionando, exigindo mudanças. O terceiro sinal, o mais misterioso, Baba Vanga chamou de o despertar das pedras antigas. Ela disse que lugares sagrados no Brasil começariam a falar novamente, que energias adormecidas seriam reativadas, que conhecimentos ancestrais voltariam à consciência coletiva. E, curiosamente, temos visto um ressurgimento do interesse em culturas indígenas, em práticas ancestrais, em sabedorias tradicionais. Pessoas estão buscando conexão com a terra, com as raízes, com algo mais profundo do que a superficialidade moderna. Mas aqui está o que realmente assombra. Baba Vanga disse que todos esses sinais culminariam em um evento específico, um momento preciso em 2026 que ela descreveu como o dia em que duas realidades se tocam. Ela não explicou o que isso significava, não elaborou, mas disse que quando esse dia chegasse, todos saberiam, seria inconfundível, seria inegável e mudaria tudo. O que poderia ser um evento tão significativo? Alguns especulam sobre descobertas arqueológicas, ruínas antigas sendo encontradas na Amazônia, provando que civilizações avançadas existiam ali milhares de anos atrás. Outros pensam em descobertas científicas, a descoberta de uma nova forma de energia limpa, talvez, que tornasse o Brasil a potência energética do futuro. Outros ainda acreditam em algo mais transcendente, um despertar espiritual em massa, uma elevação de consciência que começaria no Brasil e se espalharia pelo mundo. E há aqueles que interpretam literalmente a frase sobre o céu, que acreditam que veremos algo no céu sobre o Brasil, algo que desafiará nossa compreensão da física, da astronomia, da nossa posição no universo, algo que nos forçará a repensar tudo o que achávamos que sabíamos sobre realidade, vida e consciência. Seja qual for a interpretação correta, uma coisa é certa: Baba Vanga nunca fazia previsões levianas. Quando ela mencionava algo específico, quando dava datas, quando nomeava lugares, era porque aquilo tinha peso, tinha significado, tinha consequências reais. E o fato de ela ter mencionado o Brasil e 2026 com tanta ênfase, mesmo sabendo que a mensagem seria suprimida, diz algo sobre a importância do que ela viu. Agora, alguns podem argumentar, mas Baba Vanga fez muitas previsões, nem todas se realizaram. E é verdade, mas aqui está o detalhe que poucos entendem. As previsões de videntes não são sentenças fixas, são possibilidades, são linhas de probabilidade baseadas no caminho atual que a humanidade está seguindo. São avisos de, se continuar assim, isso acontecerá. Mas os caminhos podem mudar, as escolhas podem ser diferentes, e o futuro, portanto, pode se manifestar de formas variadas. Baba Vanga entendia isso, por isso ela sempre enfatizava o livre-arbítrio. Por isso ela dizia que suas visões eram mapas, não destinos. E a mensagem sobre o Brasil carrega essa mesma essência. Não é uma sentença inevitável, é uma bifurcação, um ponto de escolha.
E o que acontecerá em 2026 dependerá das decisões que tomarmos agora, hoje, neste momento. Então, qual é a escolha? A profecia fala de alimentar o mundo ou destruí-lo. Isso não poderia ser mais claro. O Brasil tem recursos naturais imensos, tem a capacidade de ser o celeiro sustentável do planeta, de fornecer alimentos, água, oxigênio, medicamentos derivados da biodiversidade. Pode ser a solução para muitos dos problemas globais, mas também tem a capacidade de destruir, de continuar desmatando até que o ponto de não retorno seja alcançado, de esgotar seus recursos, de transformar o que deveria ser fonte de vida em fonte de morte. E Baba Vanga viu que em 2026 essa escolha seria definitivamente feita, não gradualmente, não aos poucos, mas de forma clara, decisiva e irreversível. Seria um momento em que o Brasil, como nação e como povo, decidiria seu destino, e fazendo isso influenciaria o destino do mundo inteiro. Isso coloca uma responsabilidade imensa sobre os ombros brasileiros, mas também oferece uma oportunidade única. A oportunidade de liderar, de mostrar que outro caminho é possível, de provar que desenvolvimento e preservação não são opostos, mas complementares, de ser o exemplo que o resto do mundo desesperadamente precisa. Mas para fazer isso, é necessário acordar, é necessário consciência, é necessário que suficientes pessoas entendam o momento em que vivemos. E talvez seja por isso que essa mensagem esquecida está ressurgindo agora. Talvez seja o próprio universo, a própria força do destino, garantindo que a informação chegue a quem precisa dela. Que você, ouvindo estas palavras agora, receba o aviso, receba o chamado, receba a oportunidade de fazer parte da solução. Porque aqui está a verdade mais profunda. Profecias não existem para nos deixar passivos, existem para nos ativar, para nos despertar, para nos lembrar de que temos poder, que nossas escolhas importam, que não somos apenas observadores da história, mas criadores dela. E quando Baba Vanga, com toda a sua precisão assustadora, aponta para o Brasil em 2026, ela não está condenando, está convocando, está dizendo: acordem, seu momento chegou, não o desperdicem. E os sinais continuam se acumulando. Cada mês que passa traz novos eventos que parecem confirmar a profecia. Mudanças climáticas cada vez mais extremas, tensões políticas crescentes, redescobertas arqueológicas na Amazônia que sugerem civilizações antigas muito mais avançadas do que imaginávamos. Movimentos sociais ganhando força, jovens se mobilizando, consciência ambiental aumentando. É como se o país inteiro estivesse se preparando, consciente ou inconscientemente, para algo grande. E então tem a questão do céu. Astrônomos notaram algo curioso. Em 2026, haverá um alinhamento planetário raro, visível, especialmente bem do hemisfério sul. Júpiter, Saturno e Marte formarão um triângulo perfeito no céu noturno, algo que não acontece há décadas, e estará mais brilhante, mais visível sobre o Brasil do que sobre qualquer outro lugar. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja exatamente sobre isso que Baba Vanga estava falando quando mencionou o céu abrindo seus olhos. Culturas antigas davam enorme importância a eventos celestiais. Viam neles sinais, presságios, mensagens. E talvez elas estivessem certas. Talvez o cosmos realmente se comunique conosco através de padrões, de ciclos, de alinhamentos. E talvez 2026 seja um desses momentos de comunicação cósmica. Um momento em que as estrelas literalmente se alinham para marcar algo significativo acontecendo na Terra. Baba Vanga tinha conhecimento profundo de astrologia. Usava posições planetárias para datar muitas de suas previsões. E o fato de ela ter especificamente mencionado 2026, um ano com eventos astronômicos tão peculiares, não pode ser ignorado. É mais uma peça do quebra-cabeça. Mais uma confirmação de que algo real está acontecendo aqui. Mas voltemos à mensagem esquecida em si. Por que ela foi suprimida? A resposta óbvia é controle. Aqueles no poder sempre temeram profecias que pudessem mobilizar populações, que pudessem fazer as pessoas questionarem a ordem estabelecida. E uma profecia dizendo que o Brasil seria crucial para o futuro da humanidade,
Isso poderia gerar movimentos, poderia inspirar mudanças, poderia desafiar hierarquias globais de poder. Então foi mais fácil enterrá-la, fingir que nunca existiu, manter o Brasil em seu papel tradicional de fornecedor de commodities, de devedor internacional, de país em eterno desenvolvimento, não permitir que os brasileiros vissem seu verdadeiro potencial, seu verdadeiro papel, sua verdadeira importância no cenário global. Mas verdades têm uma maneira de emergir, especialmente quando o tempo delas chega. E o tempo dessa verdade é agora. É 2025, caminhando para 2026. É o momento que Baba Vanga viu 70 anos atrás. É o momento que outros profetas também viram. É o momento que está chegando, queiramos ou não, estejamos preparados ou não. Então a questão se torna: como nos preparamos? Como nos posicionamos para fazer as escolhas certas quando o momento chegar? E a resposta é surpreendentemente simples: consciência. Apenas isso. Acordar, prestar atenção, observar os sinais, conectar os pontos, parar de viver no piloto automático e começar a viver intencionalmente. Porque quando Baba Vanga falou sobre a escolha, ela não estava falando sobre uma decisão que seria tomada por políticos em Brasília. Estava falando sobre uma escolha coletiva, uma escolha que seria feita por milhões de indivíduos, cada um em sua própria esfera de influência, cada um contribuindo com sua parcela para o resultado final. É uma escolha que se manifesta em como tratamos a natureza, como consumimos, como votamos, como educamos nossos filhos, como vivemos nossas vidas diárias. E quando milhões fazem pequenas escolhas conscientes, quando milhões se alinham com valores de preservação, sustentabilidade, respeito, compaixão, então a escolha coletiva se torna clara. O Brasil escolhe alimentar o mundo, não destruí-lo. Escolhe ser a solução, não o problema. Escolhe liderar, não seguir. Mas se continuarmos dormindo, se continuarmos deixando que outros decidam por nós, se continuarmos presos em padrões autodestrutivos, então a escolha será diferente, e as consequências, segundo Baba Vanga, seriam devastadoras não só para o Brasil, mas para o planeta inteiro. Então, aqui estamos, no limiar de 2026, com uma profecia esquecida ressurgindo, com sinais se acumulando, com o céu literalmente se preparando para abrir seus olhos, e com uma escolha à frente, uma escolha que definirá não apenas o próximo ano, mas as próximas gerações. Baba Vanga não está mais aqui para nos guiar. Ela partiu em 1996, mas sua mensagem permanece, sua visão permanece, seu aviso permanece, e cabe a nós honrá-lo, cabe a nós fazer justiça à importância do que ela viu, cabe a nós estar à altura do momento. O Brasil carrega um destino especial. Isso não é arrogância, não é superioridade. É simplesmente reconhecimento de uma responsabilidade. Uma responsabilidade que vem de ter recursos que outros não têm, de ocupar um espaço geográfico único, de ter uma mistura cultural e genética que é literalmente a síntese da humanidade. Indígena, europeu, africano, asiático, tudo convergindo nesta terra tropical. E Baba Vanga viu isso. Viu que o Brasil era o microcosmo, o lugar onde as forças globais se encontrariam, onde a tensão entre desenvolvimento e preservação, entre modernidade e tradição, entre egoísmo e altruísmo, seria resolvida de uma forma ou de outra, e que a resolução aconteceria em 2026. Falta pouco, muito pouco, e os sinais dizem que a profecia não era fantasia, era visão real. Então agora, neste momento, você que ouve estas palavras tem uma escolha também. Pode descartar tudo isso como superstição, pode voltar ao sono confortável da negação, ou pode acordar, pode se tornar parte da solução, pode escolher conscientemente ser um agente da mudança positiva que o momento exige. Baba Vanga terminou sua mensagem esquecida com uma frase que só agora, décadas depois, faz pleno sentido. Ela disse: "O gigante verde acordará quando as estrelas o chamarem, e seu despertar será sentido até nas estrelas." O Brasil é o gigante verde, e 2026, com seu alinhamento celestial único, é quando as estrelas o chamarão. O despertar está chegando, a escolha está chegando, e você, agora consciente da mensagem esquecida, não pode mais se fingir que não sabe, não pode mais se esconder na ignorância.
A responsabilidade é sua também, e de cada brasileiro, e de cada pessoa que ama este planeta e quer vê-lo florescer, não fenecer.